Fala aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Evandro Lenan e hoje galera a gente vai falar sobre um fundo imobiliário bem interessante aqui que eu tinha na carteira, valorizou demais, eu acabei vendendo porque eu não consigo ver dinheiro, valorizou demais, acabei vendendo, mas é um fundo imobiliário de shopping galera que me deu muitas alegrias cara, me doeu me desfazer do ativo, mas cara, dinheiro bom é dinheiro no bolso, valorizou demais, daqui a pouco, quando desvalorizar, talvez eu entre de novo, pode demorar, porque como ele é um fundo de relativa qualidade, mas é um fundo que está sempre barato. O fundo imobiliário está sempre barato frente à cotação, porque ele é um fundo que não tem uma grande diversificação de shopping, é um fundo de shopping pequeno que já foi grande, ficou um shopping pequeno. Tem participações, não tem nenhum shopping inteiro, mas isso a gente vai falar mais para frente. Mas enfim, ele é um fundo imobiliário de shopping que me deu muitas alegrias, ganhei muitos dividendos dele e acabei ganhando junto com a venda também. Então, como eu disse, lucro bom ou lucro no bolso, mas fato é que ele é um fundo imobiliário que está se destacando. Se destacando por quê? Porque ele está com a carteira cheia de dinheiro. Ele é um fundo que ele está acumulando reserva. Então essa reserva pode ser distribuída a qualquer momento. E ele distribuiu reserva excedente de caixa agora quando fechou o semestre, porque por lei os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do lucro por semestre. Então eles vão distribuindo mês a mês, porque eles optam, a maioria dos fundos imobiliários eles optam por distribuir todos os meses, só que a reserva eles vão acumulando, só que no final do semestre eles são obrigados a distribuir. E ele distribuiu uma porrada de dividendos, agora quando o fechamento de semestre do meio do ano. E quando fechar o semestre desse agora, final do ano, no segundo semestre, né, ele vai ter que distribuir em janeiro. Então será que esse fundo imobiliário comprando agora não é uma boa para a gente participar dessa enxurrada de dividendos, de rendimentos no final do semestre que vem? Isso aí é uma boa pergunta. O fundo imobiliário que eu vou falar hoje é o FIGS11. Ele é um fundo não tão popular, mas também é um fundo relativamente conhecido. É um fundo imobiliário interessante, como eu disse, já ganhei muito dinheiro com ele e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Vamos dar uma olhadinha no relatório gerencial, vou mostrar para vocês quanto ele tem de reserva e vocês vão se assustar que é reserva de caixa pra caramba, é dinheiro meu filho, tá certo? Então é isso aí galera, se curtir, peço encarecidamente e considere me deixar o like no vídeo, isso aqui ajuda demais, considere se inscrever também, me dê a honra da sua inscrição, valorizo cada inscrito aqui, valorizo demais mesmo, e isso aqui me deixa feliz demais, essa contribuição de vocês, não peço nada, só o seu like, sua inscrição já tá de bom tamanho para mim. É isso aí galera, e vamos lá. Então pessoal, vamos lá, vamos procurar o FIGS11 no Status Invest, que é a plataforma que eu gosto de olhar os indicadores e pegar o relatório gerencial também. Então galera, o FIGS11 é isso aqui, General Shopping Ativo e Renda, é um fundo administrado pela RED, se não me falha a memória, a gente vai ver isso lá no relatório. Ele atualmente está custando R$ 63 e chegou a valer 45 nos seus não tão distantes 52 semanas. Então, cara, quem comprou a 45 esse fundo imobiliário aqui tá rindo à toa. Ganhou na cotação e ainda ganhou muito nos dividendos, inclusive em excesso de rendimentos. Então, galera, eu não comprei a 45, mas meu preço médio era 55, se eu não me engano, uma coisa assim. Quando bateu ali 63, 64, eu acabei vendendo. Chegou a bater 65, voltou. Agora no dia de hoje até tá subindo um pouco. Então paga uma média de dividend yield de 8,14%. Lembrando que isso aqui estava bem maior quando a cota estava 45, estava passado de 10, tá? E o fator mais interessante é que ele está com bastante desconto ainda. Ele está com 17% de desconto para vocês entrarem nele hoje. Então ele vale 217 milhões, a gente pode comprar ele por 180 milhões. Então é um fundo que paga bastante rendimento e ainda descontado, bem interessante. Os fundos imobiliários de shopping, é por isso que eu resolvi trazer esse aqui para vocês e não outros mais conhecidos, é que os fundos de shopping, VISC11, HGBS11, XPML11, HSML11, eles já estão quase todos aí acima do PCVP, ou seja, já estão caros. O FIGS ainda está com um desconto bem relevante e é interessante a gente comprar sempre barato, né? Tem um número de cotistas de quase 15 mil cotistas, né?
Não é lá aquelas coisas, mas também não é ruim. Uma liquidez média de 176 mil, ou seja, para grandes investidores não serve. Para pequenos investidores como eu e vocês, não teremos problemas em negociar cotas. Um rendimento gostosinho de 45 centavos, né? E o que é o mais interessante? Ele vinha pagando muito menos, 30 centavos, 37, 40, a média era entre 37 e 39, só que o negócio despirocou. Olha só, saiu de 39, foi para 41, 42. Aqui teve aquele excesso de caixa excedente que eles distribuíram no fechamento do semestre, né? O semestre fecha em junho e em julho eles distribuíram o excedente. Então saiu de 42 centavos para 71. Aqui eu participei ainda ganhei esse excedente de caixa. E depois voltaram à normalidade e já voltaram, depois que distribuíram o excedente de 71, já voltaram a distribuir 45, que era mais do que os 41 antes da distribuição excedente. Então olha só, galera, isso aqui tá subindo o rendimento, que é uma loucura. E subindo o rendimento, e a gente vai ver no relatório gerencial que ainda tem um excesso de caixa, cara, grotesco, maluco. Bem louco. Então, subindo o rendimento, cara, eu não sei onde que isso aqui vai parar. Bem interessante demais mesmo. A gente vai aqui ver que ele é de shoppings, né? E é realmente Red Investimentos. Uma boa gestora, uma gestora grande. E a gente vai abrir o relatório gerencial aqui para mim poder mostrar para vocês de fato esse excesso de caixa. Como eu disse, o calcanhar de Aquiles desse fundo de shopping é a diversificação. Ele não tem nenhum shopping inteiro. Ele tem participação em 2 shoppings. Um é o Bom Sucesso. Ele tem 36,5% do shopping Bom Sucesso e 36,5% do Parque Shopping Maia. Então, ele tem participações em 2 shoppings apenas. E isso aqui provavelmente é o que trava o fundo para ele não subir acima do P sobre VP. Por mais que ele esteja entregando muito rendimento e sejam rendimentos crescentes, onde a gente tem uma perspectiva de maior alta ainda, porque como eu disse, eles têm muito caixa. E por que eles têm muito caixa? Por que eles têm muita reserva? Porque eles estão gerando muito caixa. Então eles não estão dando conta de distribuir o próprio caixa, tá? Então a perspectiva do fundo é de melhora. E ainda que a gente nem chegou no final do ano, onde os fundos de shopping ganham mais dinheiro ainda. Porque ganham mais com estacionamento, ganham mais porque os shoppings ficam mais movimentados. Então a tendência é que isso aqui melhore mais ainda no setor como um todo. Em geral, mais ainda nele, que já vem crescendo rendimentos. Então, galera, esse aqui é o primeiro problema do fundo que a gente conhece. E eu julgo o único problema. Ele é quase um fundo monoativo, é um fundo biativo, tá? Então ele não tem uma grande diversificação como seus pares. Então a gente pode ir um pouco abaixo para dar uma olhada no relatório gerencial, que é ainda de setembro aqui, um relatório novo pra gente. E eu vou passar muito brevemente, tá, gente? Senão o vídeo vai ficar muito longo de novo. O pessoal tá me xingando que os vídeos estão grandes, tem muita coisa para falar e acabo falando demais. Eu tô chorando. E esse aqui é a palavra da gestora, né? Esse comentário do gestor da Red, por padrão, é muito grande sempre. Eles falam do cenário macro como um todo, falam de Selic, falam de política e eles falam de perspectivas do fundo. Então o comentário é bem grande. Eu gosto do comentário da gestora Red, é um comentário bem completo. Eles se dão ao trabalho de comentar decentemente, tá? Aqui eles falam um pouco do mercado no geral, como shopping centers, né? E eles mostram a variação do faturamento do setor versus o ano anterior. Eles falam da vacância aqui, que está baixa, né? E essa vacância tende a diminuir mais ainda, porque estamos chegando no final do ano e os lojistas aí tendem a vender melhor e alugar mais salas, mais partes do shopping, né? Então aqui a gente tem uma vacância de 7,9 no Bom Sucesso e 12,9 no Shopping Maia. Vacância total 10,6. Por que isso daqui é interessante e não podemos olhar só no lado ruim? Isso aqui quer dizer que a gente tem 10% ainda de upside nos rendimentos, porque a gente tem 10% do fundo que ainda não está locado. Se locar, pode crescer mais ainda o que já está crescendo demais, que são os rendimentos. Então, isso daqui, se fosse uma vacância muito grande, era uma merda, né? Era uma porcaria. Porque, pô, sinal que o negócio era ruim. Shopping em lugar nenhum, ninguém quer ir. Mas não é o caso. FIG sempre teve esse shopping Bom Sucesso e o Shopping Maia tem um histórico muito bom de locação, tá? Vacância sempre embaixo. Eles vão comentar aqui que eles distribuíram 45 centavos de rendimento, né? Eles dizem aqui que teve uma multa rescisória que gerou 5 centavos o valor de cota de um lojista que acabou saindo, mas que deu uma vacância aí de 1% no portfólio, nem 1%. Então bem baixo, tá? Eles tiveram um resultado de 48 centavos no mês e vão distribuir 45.
olha só, eles já sabem que estão distribuindo um bom rendimento, não vão distribuir tudo numa vez. E isso daqui vai gerando um resultado represado. Então olha só, galera, em setembro de 2022 eles tinham 56 centavos de reserva. E eles foram aumentando, ali em janeiro eles distribuíram em 2023, né? E a reserva continuou aumentando. Em julho eles distribuíram, baixou um pouquinho de novo. Agosto 75 centavos e hoje eles ainda estão com 75 centavos de resultado acumulado. Cara, 75 centavos, isso é muita reserva. E aqui em cima eles falam, ó gente, no mês o resultado do fundo foi de 48 centavos por cota, impactado positivamente pelo recebimento da multa rescisória de 5 centavos, tá? Então vai ser distribuído 45 e eles dizem que o fundo encerrou o mês com um resultado acumulado de 75 centavos por cota. Quanto ele distribui? 45, como a gente pode ver aqui. Se eles estivessem pagando 39 centavos, como eles estavam pagando em março aqui, eles têm resultado acumulado quase 2 meses. Cara, isso aqui é uma porrada, uma paulada de reserva. Tá uma paulada. Os caras têm quase 2 meses de rendimento em caixa. Quer dizer que se os lojistas começarem a deslocar, coisa que não é factível que aconteça, mas se acontecesse, eles podiam complementar esses rendimentos para pagar 45 centavos de cota aí por um ano, cara. E o que a gente vê são receitas crescentes. Então, se tu quer comprar um fundo de shopping aí, não é nenhuma recomendação, que ainda tá barato, o FIGS ainda tá barato, abaixo do valor patrimonial. O problema dele é só que tem 2 ativos, né? Só que são 2 ativos que têm uma vacância muito baixa historicamente. E os resultados estão crescendo de forma exponencial. Então, provavelmente, se continuar assim, em janeiro eles terão uma distribuição semestral muito grande. Talvez acima até desses 71 centavos que eles pagaram em julho. Então, tu pagar uma cota R$ 63, tu conseguir valorizar patrimônio, né? Porque tem chance de crescimento ali, porque o valor patrimonial da cota ainda está baixo. E ainda tu receber mais do que 1% ao mês, porque aquele mês ali que distribuíram 71 centavos por cota foi um rendimento de 1,5%. Então, é um fundo a se estudar. Se ele cair um pouquinho de novo, eu me posiciono e viro sócio do fundo de novo. Aqui a gente pode conhecer um pouquinho dos 2 imóveis. E olha a forma como ele ganha dinheiro, né, gente? Aluguel, né? Aluguel e também vagas de estacionamento. Aqui, ó, resultado de estacionamento. E a gente pode ver que o resultado de estacionamento é crescente, de 280 mil para 334. Quer dizer que o fluxo no shopping, nos shoppings dele, é crescente. Como eu disse, final do ano isso aqui tende a melhorar muito mais, né? É Natal, é gente com décimo, com férias, aquele terror assim de gente querendo gastar dinheiro. Então o movimento no shopping vai aumentar e muito, e não só para ele, para todos. Então o que já está bom tende a melhorar. Então, se estamos na metade do ano com todo esse caixa, com perspectiva de melhora para o setor de shopping como um todo, inflação caindo, décimo e férias entrando para o pessoal no final do ano, fluxo de carro nos estacionamentos aumentando, lojistas querendo alugar mais salas para poder pegar mais parte desse market share, mais clientes. Então, o momento é favorável para o setor inteiro. Para quem está gerando caixa e aumentando resultados, como é o caso do FIGS 11, melhor ainda. O problema só é que são apenas 2 imóveis. Isso aqui tem que ficar ligado. Então, se tu quer estar diversificado, tem que ter ele mais um. Só ele talvez é um pouco arriscado. Mas a gente pode ver que o FIGS 11 pagou até na época da pandemia. Por mais que ele tenha só 2 imóveis, olha só na época da pandemia aqui, gente. Na época da pandemia ele pagou 5 centavos, 10 centavos. Eu tinha ele na época da pandemia. Enquanto um VISC 11 ele teve uns fundos que não pagaram nada por um determinado período, o FIGS 11 pagou 5, 10 centavos todos os meses. Exceção só em agosto de 2020 que ele não pagou. Os outros meses todos. Passou pela pandemia mesmo com 2 imóveis só, pagando e gerando valor aos acionistas. Então, cara, eu gosto mais. Não recomendo a comprar, nem a vender, nem a fazer nada. Mas apresentei para vocês mais um fundinho interessante aí. Sinta-se à vontade se queira investir, se não queira. Se não gostou da minha análise, não achou que... Gente, isso aqui não foi nenhuma análise, tá? Não, o objetivo não era analisar todo o fundo, aquela coisa. Era só apresentar muito brevemente para vocês e falar dessa reserva de caixa absurda que eles têm. Então essa reserva, além de ser interessante para a gente receber como acionista, como cotista, é interessante também pela segurança que o fundo traz. Porque como ele não tem segurança
segurança em imóveis, que só tem 2, ele tem por outro lado uma segurança de caixa. Opa, 2 meses de reserva de caixa, não vai acontecer de ninguém pagar, mas eles têm 2 meses de reserva de caixa. Isso aqui para complementar uma eventual saída de um locatário, eles podem ir por muito tempo pagando o mesmo patamar de dividendos. Se continuar pagando o mesmo patamar de dividendos, o valor da cota não cai. Pelo contrário, se subir rendimento, sobe o valor da cota. Então, é interessante demais a segurança que um caixa pode nos proporcionar. E dinheiro eles têm. Tá certo, galera? É isso aí, então, pelo vídeo de hoje. Espero demais que tenham curtido. Aquele forte abraço sempre. Até o próximo vídeo. É isso aí e valeu!